Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Geografia do sétimo ano. Na nossa aula de hoje, discutiremos algumas características socioeconômicas da população brasileira. Pessoal, recentemente, no ano de 2022, ocorreu o Censo Demográfico Brasileiro. Mas o que seria o censo? O censo é uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que visa descobrir várias características da população brasileira em um determinado momento. Ele ocorre a cada 10 anos, apesar deste último censo ter ocorrido 12 anos após o censo de 2010, e mede, entre outras coisas, o crescimento da população, sua renda, a idade média e também indicadores de qualidade de vida. Neste último censo, percebemos que a população brasileira cresceu de aproximadamente 193 milhões em 2010 para 203 milhões de habitantes, longe cerca de 10 milhões de habitantes das previsões feitas durante a última década, que afirmavam que a população brasileira atingiria 213 milhões até 2020. Mas por que a população brasileira cresceu menos do que se esperava? As principais razões se devem ao aumento do tamanho da população urbana, o que leva ao aumento do custo de vida da população, que acabou optando por famílias menores. E essa é a tendência da população brasileira. Vai seguir crescendo, porém vai crescer cada vez menos conforme o tempo passa. Agora vamos falar algumas informações gerais sobre a população brasileira. Nossa população, como falado anteriormente, é de aproximadamente 203 milhões de habitantes, apresentando uma densidade demográfica de 23,8 habitantes por quilômetro quadrado. Mas, professor, o que é essa densidade demográfica? Pessoal, densidade demográfica, conhecida também como população relativa, se refere à quantidade de habitantes em relação ao tamanho do território. Quanto mais pessoas vivem em um determinado território, maior a densidade demográfica. No caso do Brasil, quase 24 habitantes por quilômetro quadrado significa que o nosso país, em geral, é um país de vazios demográficos, ou seja, possui poucos habitantes em relação ao tamanho do nosso território. Claro que nossa população não é bem distribuída pelo território, muito pelo contrário. Devido ao processo de formação do território brasileiro, nossa população concentra-se massivamente no litoral, nas capitais, sendo as regiões sul e sudeste do país as mais densamente povoadas. Dando prosseguimento, nossa taxa de natalidade nas estimativas do ano de 2017 estava por volta de 13,59 por mil habitantes, ou seja, a cada 1.000 habitantes ocorriam 13,59 nascimentos, enquanto a taxa de mortalidade ficava na casa de 6,15 por mil habitantes. E pessoal, como estamos discutindo a população brasileira, não podemos fugir da discussão sobre a evolução da mesma. Para isso, vamos utilizar esses gráficos que estão na tela, que são chamados de pirâmides etárias. Pessoal, como que a gente lê uma pirâmide etária? É muito simples. Primeiro, percebemos que existem duas partes em cada pirâmide. Essas partes, que no nosso caso estão nas cores laranja e azul, referem-se à população masculina de um lado e do outro à população feminina. Geralmente, a população masculina fica do lado direito, no nosso caso, do lado azul, e a feminina do esquerdo, laranja, nas nossas pirâmides da tela. A pirâmide mede o tamanho de cada grupo populacional, baseado na idade, começando desde o zero, lá na base da pirâmide, até a população idosa, no topo da pirâmide. Por isso, quanto maior a barrinha em uma determinada porção do gráfico, maior é a população naquela faixa de idade. No caso da população brasileira, observamos que até a década de 1950, a população era bastante jovem, o que se devia à baixa qualidade de vida, que fazia com que as pessoas, infelizmente, fossem dessa para melhor mais cedo, e também devido ao tamanho das famílias, que eram consideravelmente maiores devido ao fato de ser uma população mais rural, com menos acesso à educação, trabalhos mais complexos, dentre outros fatores. Essa situação vai mudando a partir do momento em que a população do Brasil passa a observar uma melhoria considerável na sua qualidade de vida, com mais acesso à educação, principalmente para as mulheres, que passam a acessar com mais facilidade também o mercado de trabalho, o que leva à queda do tamanho das famílias e ao consequente envelhecimento da população, observado nas pirâmides 2 e 3. A tendência, conforme o tempo se passa, é que a base da pirâmide etária brasileira fique cada vez mais fina, com o topo e o meio crescendo cada vez mais, já que, como discutimos no início dessa aula, a população brasileira cresce, só que cresce cada vez menos. Para fecharmos, mais algumas informações sobre a população brasileira.
O nosso PIB per capita em 2023, ou seja, o valor médio do PIB por habitante do Brasil ficou em R$ 48.829. A taxa de analfabetismo no nosso país, ou seja, as pessoas que não sabem ler nem escrever no nosso país, é de 5,6% da nossa população. Nossa expectativa de vida, ou seja, o quão longa se espera ser a vida de um brasileiro que nasce neste ano, é de 74 anos. E o nosso IDH, nosso medidor de qualidade de vida, que leva em conta a renda média da população, seu acesso à saúde e educação, é de 0,754, o valor que entra na faixa do IDH alto. Acho essa que segue de muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. O que deixa o Brasil na 83ª posição no ranking mundial do IDH, que é medido pela ONU. Bom, pessoal, nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que tenha sido proveitosa para todos. Lembrando sempre que qualquer dúvida pode deixar nos comentários, ou se for meu aluno, pode me perguntar em sala de aula. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima aula.